Olá, meus queridos e queridas. Hoje nós vamos estudar no nosso componente curricular, né, que se volta para os fundamentos da educação infantil. Nós vamos estar estudando sobre a indissociabilidade entre cuidar e o educar na educação infantil. A indissociabilidade entre cuidar e o educar na educação infantil. Podemos observar o seguinte, que durante muito tempo a educação infantil foi vista como um meio de somente cuidar de crianças, uma forma de assistencialismo. Com o passar do tempo, houve a necessidade de, além de cuidados, proporcionar às crianças formas de desenvolver aprendizagem, passando assim a ser vista como uma etapa educativa. Então, durante muito tempo, esse caráter assistencialismo prevaleceu na questão das instituições de educação infantil. Mas, com o passar do tempo, chegou-se então à conclusão que as crianças poderiam, além do aspecto que se voltava para o cuidar, eles poderiam também serem educados, ou seja, poderiam também estar diante de atividades educativas, respeitando as suas especificidades, para poder desenvolver os seus aspectos cognitivos. Modificar essa concepção de educação assistencialista significa direcionar a visão para várias questões que vão além de aspectos legais. Cabe, então, atentar-se às especificidades da educação infantil e rever concepções sobre a infância, de forma que as creches e pré-escolas enfatizem mais a educação em si, não apenas os cuidados, passando a não mais serem vistas como um local para se deixar as crianças enquanto os pais trabalhavam, mas um espaço em que ocorre o desenvolvimento de atividades educativas. Então, atualmente, não se tem mais esse cunho só assistencialista, né? As pré-escolas, as creches e pré-escolas, aonde os pais, por irem, né, trabalhar, deixam seus filhos. Então, além da questão do cuidado, hoje se desenvolve atividades educativas onde as crianças podem se educarem e desenvolverem de forma significativa os seus aspectos cognitivos. Hoje já não é possível desintegrar o cuidado e educar, pois estes são o centro da educação infantil. E o desenvolvimento da criança depende desses dois fatores, ou seja, né, do cuidado e educar. As crianças precisam estar em contato com ações que se voltem para o cuidado e também para a questão de educar na educação infantil, pois como esses dois aspectos são indispensáveis no seu processo cognitivo, os dois integrados, no sentido de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem das crianças, com certeza esse processo de ensino-aprendizagem será satisfatório. A esse respeito, a RECNE, ou seja, o referencial curricular de educação infantil, que aconteceu em 1998, ou seja, eles foram elaborados em 1998, afirma que contemplar o cuidado na esfera de educação infantil significa compreendê-lo como parte integrante da educação infantil. Então, o referencial curricular nacional para a educação infantil, ele aponta isso, né, que o cuidar e o educar tem que serem, então, partes que não podem, no caso, um se sobrepor ao outro. O cuidado é uma parte integrante, mas o educar também se faz necessário. Dessa forma, sendo que é na educação infantil que as crianças iniciam a construção da sua identidade, é imprescindível o comprometimento do profissional com o seu trabalho, realizando-o de forma a auxiliar a criança no desenvolvimento de suas capacidades, sobretudo de suas capacidades cognitivas. A indissociabilidade entre a relação cuidar-educar significa propor uma ação pedagógica integrada ao desenvolvimento da criança, baseado em concepções que respeitem a
a diversidade, o momento e a realidade específica da infância. Tanto o cuidado como o educar são bem desenvolvidos na ação pedagógica, quando há a valorização da criança por parte do professor, que precisa interagir de forma criativa e dinâmica, respeitando os momentos e espaços característicos da infância que favoreçam a construção da aprendizagem através de atividades lúdicas e interativas. Então, o professor ele precisa valorizar a criança diante de suas especificidades, precisa desenvolver atividades que promovam a participação ativa da criança através de interações, e essas atividades sejam lúdicas e dinâmicas, para que os alunos possam, então, aprender de forma significativa. E é de fundamental importância, repito aqui, esses dois fatores para o processo ensino-aprendizagem da criança, né, que é a relação do cuidar e educar de forma significativa, sendo promovidos aí por ações pedagógicas integradas visando o pleno desenvolvimento da criança, respeitando as suas diversidades, ou seja, as suas especificidades. Então, as atividades que envolvem o cuidado e a saúde são realizadas diariamente nas instituições de educação infantil e não podem ser consideradas nas dimensões estreitas de cuidados físicos. Todos os momentos podem ser pedagógicos e de cuidados com as crianças de 0 a 5 anos de idade, porque é nessa faixa etária que as crianças vão frequentar a educação infantil. De 0 a 3 anos elas vão estar nas creches, de 4 a 5 elas vão estar na pré-escola. Então, tudo dependerá da forma como se pensam as ações. Ao promovê-las, proporcionamos cuidados básicos, ao mesmo tempo em que atentamos para a construção da autonomia, dos conceitos, das habilidades, do conhecimento físico e social. As atividades de cuidar e educar fazem parte da rotina das instituições de ensino infantil e que, dependendo da forma como são desenvolvidos, podem ocorrer de forma simultânea. Então, tanto o brincar como o cuidar, se bem estruturados, se bem desenvolvidos, e dependendo das ações, de como eles serão promovidos através de ações desenvolvidas pelo professor, esses dois fatores podem acontecer simultaneamente, na medida que vai educar também vai se estar cuidando. Na medida em que vai se estar cuidando, também se educa. Então, nessa faixa etária, inicia-se o processo de inserção da criança no mundo. E para que isso ocorra de forma integral, é necessário que o cuidar e educar estejam de forma indissociável no processo de ensino-aprendizagem. Vale ressaltar que, de certo modo, toda forma de educação implica em um cuidado. E ao cuidar, o professor também está educando. Porém, o educar vai além do cuidar, é algo mais profundo e mais abrangente. É um processo que se constrói a partir de vários fatores, sobretudo dos fatores cognitivos, das potencialidades que as crianças podem desenvolver no sentido de estarem aprendendo conteúdos significativos na sua faixa, de acordo com sua faixa etária. Cabe explicar que a instituição de educação infantil não é apenas um substituto da família, e sim um local de desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, mas principalmente do aspecto cognitivo, do aspecto que se volta para a sua capacidade de aprendizagem. Nesse ambiente, ensina-se e aprende-se, trocando experiências e praticando o cuidar e o educar nas mais diversas atividades que compõem a rotina. Que rotina é essa? A rotina escolar que se volta para a educação infantil. Desta forma, espero que todos os assuntos aqui, discutidos até o momento, possa surtir efeito no processo de reflexão de todos vocês, no que diz respeito a um processo ensino-aprendizagem na educação infantil que possa estar integrando aí o cuidar com o ato também de educar.
Então, até um próximo estudo.